Bom dia, meu amigo, minha amiga. Eu sou o engenheiro Velar do canal Aprender e Fazer na Engenharia Civil. Hoje eu quero falar com você sobre armação em cavalete. Eu vi esse assunto tratado em alguns vídeos, vi uma certa confusão e gostaria de elucidar, dirimir essa confusão, é claro, segundo o meu entendimento. Vamos lá, vamos dar uma repassada nos conceitos aí do diagrama de esforços solicitantes, etc. Imaginemos uma viga de 6 metros por 50, apoiada em dois pilares P5 e P6, 30 por 30. A representação que se faz dessa viga nos estudos de engenharia, no início do estudo da engenharia, né? O modelo que se faz dessa viga para um carregamento distribuído Q sobre M, tantos quilogramas-força por metro linear, né? Um carregamento distribuído, se desenha a viga sob dois apoios articulada, né? No início do estudo, numa primeira análise. Esse modelo, na verdade, não representa bem, não reflete bem a realidade dessa viga. Por quê? Porque a viga não articula nos pilares. Se você parar na frente de uma obra, de um prédio, observar uma viga apoiada em pilares, independente de ter continuidade para cá e para cá ou não, você vai ver que de articulado no apoio, no pilar, ela não tem nada. Na verdade, ela está mais para estar engastada nos apoios. Mas também não é um engastamento 100%, porque os pilares, onde ela se engasta, vamos dizer assim, eles têm a sua flexibilidade. Quando o carregamento acontecer, o pilar vai fletir um pouquinho. Então, não é um engastamento perfeito. Ficamos, na realidade, entre as duas situações. Não é articulado, seria se fosse uma viga de um pré-moldado, né, onde ela só apoia nos consoles dos pilares. Aí sim, seria uma viga simplesmente apoiada, articulada nos dois apoios. Mas nas obras correntes, volto a dizer, está mais para engastar. Mas como não é articulado e não é um engastamento perfeito, é uma situação intermediária. A NBR 6118, no seu tópico, no seu item lá, 14.6.6.1, trata dessa situação. Quanto de engastamento você deve considerar? Então tem coeficientes, etc, etc. Mas isso não é o foco do vídeo, vamos dar sequência. Se a viga fosse, se o modelo que representa a viga fosse esse, se ela fosse articulada nos dois apoios, é o caso do pré-moldado, onde ela é realmente articulada, o momento fletor seria bem assim, né? Com o valor máximo aqui de P2 sobre 8, etc. Como ela é semi-engastada nos pilares, vamos dizer assim, surgirá momentos negativos, grandes, que diminuirá o positivo. Então, a representação do momento dessa viga real dos edifícios é mais ou menos assim, tá? Surgirá momentos negativos aqui, momento negativo aqui na viga, no semi-engaste dela com os pilares, e o momento positivo fletor será bem diminuído comparado com esse. Volto a dizer, se você observar NBR 6118, nesse tópico, você vai ver como se calcula esse engastamento na viga nos casos práticos. Mas o foco não é esse, demos sequência. A armação em cavalete, que é o assunto do vídeo,
existia e ainda pode existir na viga para combater o esforço de cisalhamento ou constante. Por isso que agora nós vamos mostrar aqui no diagrama de esforço solicitante o esforço de cisalhamento ou esforço constante que surge na viga. Ele inicia aqui por convenção positivo, aqui ele é negativo, o valor máximo é no apoio, que é igual ao valor da reação de apoio 5, que é sobre o pilar 5. Então, se a reação de apoio aqui for 2 toneladas, o momento constante aqui será 2 toneladas positivo, 0 no centro, 2 toneladas negativo, pode dizer convenção no apoio 6, isso é para o carregamento simples, uniformemente distribuído, né? E o que é esse esforço de cisalhamento ou constante? Pra você não esquecer nunca mais. Diferente do momento fletor, que frete a viga, e o combate ao momento fletor se dá por tração, você combate a tração na parte de baixo, a compressão na parte de cima. Esse esforço aqui chama-se cisalhamento ou constante, você não vai esquecer nunca mais, porque é como se ele costasse, a viga, se você não esquecer nunca mais. Então, ele surge máximo aqui, justamente porque aqui a carga está para baixo na viga e a reação para cima. Então, tem um esforço assim, ó, constante. Eu fiz um modelo para você aqui, para merecer o seu like. Se imaginarmos aqui no apoio a viga, quando da carga, quando do carregamento, olha o que acontece aqui. Imaginando que fosse formado de fibras, não é fibras, mas o esforço surgirá para não deixar ela ser fibra, porque ela é um bloco monolítico, um bloco único, né? Então surge essa tendência aqui desse deslizamento ao corte aí, umas deslizando com relação às outras, tá vendo? Cisalhamento ao corte. Surge isso aqui. O esforço de cisalhamento é esse, o esforço cisalhante. Olha que interessante aqui, tá vendo? Observe que no meio, não sei se vou conseguir representar aqui, tem os apoios aqui. Você vai ver que no meio ele é zero, não há deslocamento das fibras no meio, há muito nos apoios, por isso máximo, né? E zero no meio. Ó, para você ver, se você observar uma com relação à outra, continua na mesma posição. Aqui que é o deslizamento, tá vendo? O cisalhamento. Não é interessante? E melhor, vamos aprofundar um pouquinho. Imaginando fibras nesse sentido, aqui também nesse sentido haverá, assim, não sei se no apoio haverá. Então o que acontece? Essa vontade de cortar sim, com essa vontade de cortar sim, dá uma resultante oblíqua. Então surge na viga, no momento último, no momento do rompimento, por cisalhamento, foi observado trincas nesse sentido, trincas diagonais, próximas aos apoios, né? Tem vários desenhos mostrando isso. As trincas são nesse sentido. Por que elas são assim? Justamente porque tem o cisalhamento assim e tem ele assim. A somatória dos dois deu assim. Na verdade, deu uma tração, resultou numa tração. Se a fissura nessa posição, nos apoios, é porque há uma tração aqui, ó. Tá certo? A tração nesse sentido, fissurou aí. E é nesse sentido que se colocava, há 40 anos atrás, dotava a viga de armação que chamava cavalete, dotava a viga de cavaletes. A ferragem vinha aqui, descia aqui,
e fazia ferrar positivo. A mão não fica perfeita, mas você está entendendo, né? Quando chegava aqui, subia de novo. Isso aqui, essa dobrinha aqui para melhorar a ancoragem. Essa é a armação em cavalete. Usou desde o surgimento do concreto armado até na década de 80, mais ou menos, nos anos 80, usou. Quando eu estudei, calculávamos com cavaletes. Não era um só, às vezes tinha 2, 3. E observa, desculpa aí pelo desenho, né, para ficar rápido, às vezes tinha 3, 4 cavaletes. Eu vou mostrar para vocês, meu foco aqui, um projeto antigo. E o interessante é que essa armação em cavalete está justamente combatendo na posição melhor possível para combater as trações, as trações que provocaram essas fissuras quando do colapso, quando do rompimento por cisalhamento. Então, no meu entendimento, era uma armação, e ainda, se você utilizar, é uma armação muito eficiente, porque ela está na posição exata do surgimento das fissuras devidos ao cisalhamento ou constante, sem dizer que aproveitava para a ferrar positiva, a ancoragem da ferrar positiva ficar muito boa, etc. Então, a armação em cavaletes é essa que eu estou dizendo, e que, na minha opinião, é muito eficaz. E a norma NBR admite o seu uso até hoje, combatendo uma percentagem do esforço solicitante. O combate ao esforço solicitante hoje, com o abandono do cavalete, ficou todo a cargo dos estribos. É claro que combate também. Os estribos, que são colocados nessa posição, né, combatem também o esforço solicitante. E hoje usa-se só estribos para combater o esforço solicitante. A norma prescreve e tem a fórmula para você ver a quantidade do estribo, o distanciamento, o diâmetro, etc. Então, combate-se o esforço solicitante hoje através de estribos. Às vezes, eles são menos espaçados, ou até com diâmetro maior, próximo aos apoios. Depois o espaçamento pode aumentar, né? Pode pôr mais afastado um do outro, que você lembra, o cisalhamento vai diminuindo para o centro, falando sempre da via com carregamento uniforme, para ficar um exemplo simples, né? Então hoje combate-se quase toda a estrutura, você não vê cavalete mais, combate-se o esforço solicitante com estribos. É interessante que a norma no seu item 18.3.3 ainda permite o uso da armação dobrada, que me parece é como eles chamam lá, né, barras dobradas. Ainda admite o uso das barras dobradas, me parece, para combater até 40% do cisalhamento. O restante do esforço você combate com estribos. Na minha opinião, vou até discordar de algum colega aí, e eu não sou dono da verdade nem da certeza. Na minha opinião, abandonou-se mais a utilização da armação em cavalete pela complexidade, pela dificuldade da armação. Os armadores faziam alguma confusão, e realmente é mais simples você usar só os estribos, mas não significa que o cavalete não funciona, que não é bom. É bom, muito eficaz, se você quiser utilizar, ainda pode. E a confusão que eu falei que dirimir, a confusão que se faz, alguns vídeos chamam até de viga cavaletada.
Está entendendo que você põe cavalete nela toda, né? E aí eles põem uma armação na viga toda, assim, às vezes fazem assim, fica como se fosse uma treliça, e chamam isso. Eu vi um vídeo, gente falando, o profissional falando, se a viga tiver mais de tantos metros, você cavaleta ela, põe uma armação cavaletada, confundindo. Cavalete não é isso. Isso é você fazer uma armação de treliça dentro da viga. O que não funciona, eu tenho um vídeo, quem quiser me prestigiar assistir, no canal tem um vídeo, treliça na armação de viga. Eu fiz até a miniatura aqui na época, mostrando uma treliça dentro da armação da viga de concreto armado. Isso não adianta, tá? Mas isso é assunto do outro vídeo. O pessoal está confundindo isso então com cavalete, viga cavaletada. Volto a dizer, o cavalete, que na minha opinião é eficiente, só nos apoios, para combater o momento, aliás, o esforço solicitante, né? Os cavaletes são aqui, combatendo o esforço solicitante. Na viga toda, isso não é cavalete, isso é como se fosse uma treliça e não funciona. Volto a dizer, na minha opinião, abandonou por causa da dificuldade da armação. O caminho da tecnologia é no sentido da simplificação, mesmo que se gasta mais. Prova tanto que já não se usa também colocar ferragens. No meu tempo, você punha uma ferragem de maior diâmetro por aqui para combater o momento negativo, né, que surge na viga devido ao semi-gastamento. Depois você punha uma ferragem só porta-estribos, uma ferragem mais fina. Hoje coloca-se a mesma ferragem de fora a fora em excesso, onde não precisa, tudo no sentido da simplificação. Outra coisa que usava no meu tempo, se o momento, onde o momento fretor é máximo aqui, né, que tem que dotar de ferragem positiva, fazíamos, eu tenho isso ainda nos livros, usávamos o diagrama para ver o comprimento da ferragem positiva e punha mais um comprimento para ancoragem aqui, né? Ancoragem reta, ancoragem em gancho. Então, às vezes, tínhamos ferragens assim, ó. Além da ferragem direta, né? Hoje, se o momento positivo aqui máximo pedir 6 diâmetro de 12,5 milímetros, que é a meia polegada do nosso tempo, colocam-se os 6 diâmetro direto em toda a viga. Observa que é tudo por simplificação. E é essa simplificação da armação que eliminou, no meu modo de entender, a armação em cavalete. Eu gosto do assunto e estico muito, né? Alongo muito, você me perdoa. Se você gostou, dê o like, comente, discorde, pergunte. Se eu souber, eu respondo. Compartilhe com os amigos para ajudar o canal, que é amador, que é iniciante. Muito obrigado, um grande abraço.